nasci no Piauí, em Picos. Vivi a minha adolescência também lá no Piauí. Aproveitei muito e foi logo quando eu dei início a minha vida na dança. E foi quando em 2008 eu estava trabalhando numa banda de baile e tinha uma dançarina que ela me chamou para fazer um teste no Frank. E a gente dançou e ele gostou e ele já falou, você vai dançar para mim. Quando eu nasci eu não tinha deficiência visual, eu adquiri ela. Aconteceram duas coisas ao mesmo tempo, que foi uma coisa boa e uma coisa não boa, que foi a minha gravidez, né? Eu fiquei grávida aos 15 anos e em seguida da gravidez, eu estava de 2 meses de gestação, eu fiquei cega. Eu nasci com glaucoma congênito, né? E até os 18 anos eu enxergava normalmente. E aí aos 18 anos foi diagnosticado que eu ia começar a perder a visão. E aí não tinha mais o que fazer e foi aos poucos, né, essa perda. Então isso já era uma coisa que eu sempre soube, né? Eu sabia da perda, que eu poderia perder, só que a gente esperava que isso seria na terceira idade, mais ou menos. Não era uma coisa pra agora, né? Em dezembro de 2009 eu estava na temporada, né? Mais ou menos em agosto para setembro eu comecei a sentir dores muito fortes no corpo. E foi quando no dia 11 de dezembro, no dia do meu aniversário de 25 anos, eu tinha feito um show no dia 10, cheguei de madrugada sentindo uma dor mais forte ainda e fui no médico de manhã. E foi quando ele viu que na ressonância aparecia um ponto preto na minha medula. Aí ele falou que tinha sido um AVC. Quando eu recebi a notícia do AVC, eu fiquei, no outro dia só chorava. Fiz outros exames lá e que eles constataram que eu não tinha tido um AVC, mas uma infecção na medula, devido a um parasita chamado esquistossomose, que é um parasita que pega através da água parada. Eu peguei esse parasita, só que ele estava incubado no meu corpo e veio se desenvolver naquela fase. Pelo diagnóstico do médico, ele falou para mim que seria irreversível, que eu não voltaria mais a andar. Quando eu estava com quase 6 meses de gravidez, eu teve uma chance de eu voltar a enxergar. Veio um médico dos Estados Unidos na época, estudou o meu caso e ele deu certeza, né, juntamente com os outros oftalmologistas, que eu ia voltar a enxergar, mas eu teria que fazer uma escolha, voltar a enxergar ou romper a gravidez. Só que aí eu não quis fazer o aborto, eu não aceitei a romper essa gravidez porque era minha filha, né? E eu sentia que era uma vida que dependia da minha vida. E eu não tive dúvida nenhuma na escolha e jamais teria feito outra escolha. E eu fiz a escolha que meu coração falou no momento e não me arrependo. Num papo de bar com os amigos, me perguntaram: que esporte você fazia quando você enxergava? E eu falei que eu patinava. E aí a pessoa falou pra mim: por que você não volta? Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. No outro dia eu acordei, liguei pro Ivan, que é presidente da APADV. A APADV é uma instituição de cegos daqui de São Bernardo. E eu perguntei pra ele se ele conhecia alguém. Ele falou: não, mas você pode ser a primeira. Me passaram o contato do Emerson, que é o meu instrutor. E aí, através dele, eu liguei pra ele, né, perguntei das aulas, eu sabia que ele era professor, dava aula. Aí eu fechei tudo com ele, né, pra gente se conhecer, valores e tal. E aí eu falei assim, só tem uma coisa. Eu falei, eu sou cega. E aí começou, a gente hoje tem um projeto, que é o Projeto Hero, que tá trazendo a patinação aí pra pessoas com deficiência visual. E quando eu fui conhecer a canoagem aqui em São Bernardo, e de cara eu já me apaixonei pelo esporte. Primeiro, pelo que ele poderia me proporcionar na minha reabilitação, e segundo, por ser algo diferente que eu nunca tinha praticado antes, e eu nem conhecia, nem sabia que existia. E quando foi em dezembro de 2011, eu fui participar do meu primeiro brasileiro, que foi em Curitiba. Competi em 2 modalidades, que foi caiaque e canoa. Aí no caiaque eu fiquei em 3º lugar, e na canoa eu fiquei em 2º lugar. E esse 2º lugar me deu um passaporte para entrar na seleção brasileira. E foi quando começou a minha história na canoagem. Aí eu conheci um grupo de deficientes, né, que fazia parte de uma associação da Adevimar.
e eles me levaram para lá para eu conhecer o esporte. Eles me apresentaram o esporte, o goalball, que é uma modalidade para deficiente visual. Aí que eu comecei a praticar o esporte. Mas de primeiro momento, assim, o goalball eu só comecei mesmo para me ajudar a ter confiança mais no espaço físico, a ter mais a ter mais integração com os outros deficientes e para sair um pouco de casa. Eu não pensava que era somente para lazer, eu não pensava que ia se tornar competitivo, né? Mas se tornou. Tem uma frase que eu sempre falo, que é esporte é bom para qualquer pessoa. Quem faz esporte sorri mais, faz bem para a saúde. Mas quando você agrega o esporte a uma pessoa com deficiência, você tem um a mais. Você tem uma questão da autoestima, do resgate da autoestima. É muito comum você ver uma criança, uma pessoa que fica deficiente, que a partir do momento que começa a fazer esporte, ela volta a namorar, volta a trabalhar, volta a entender que ela pode fazer as coisas. Se ele conseguir fazer aquilo, ele gostar de fazer aquilo, dependendo de ele virar ou não atleta, aquilo já entrou nele, já vai fazer parte da vida dele, e na pior das hipóteses vai ser o lazer dele do fim de semana, o que já é muito bom mental e fisicamente para ele, entendeu? Então, meu primeiro campeonato internacional foi no Rio de Janeiro, foi no Pan-Americano. Que no Pan-Americano eu competi só na canoa, porque eu tinha ficado em terceiro lugar, só dava vaga para os dois primeiros atletas. Engraçado que assim, no dia anterior de eu viajar, para a gente pegar o voo, que seria no sábado, na sexta-feira eu fui numa clínica aqui em São Bernardo, colocar uma sonda permanente, porque eu ia passar mais de 12 horas viajando. Né? E eu não sabia como é que funcionava isso, porque eu pensava, não, vou viajar de avião, mas como é que eu vou no banheiro? E passar 12 horas viajando, e agora? O que é que eu vou fazer? E no que eu fui fazer esse procedimento, a moça que foi aplicar, ela desencheu o balão que tinha na cabeça da sonda. Tem um balãozinho que você coloca na uretra e ela fica na bexiga, e na bexiga ela enche de um líquido para segurar, né, para dar apoio. E desde ela encher esse balão na minha bexiga, ela encheu na uretra. Aí eu tive uma hemorragia na hora, estourou minha uretra. Aí ele falou para mim, ó, infelizmente a gente vai fazer essa cirurgia, só que você não vai poder viajar. Tá, doutor, mas a gente não pode fazer nada, não tem algum outro procedimento. Ele falou, ó, bom, o único procedimento que a gente pode fazer é fazer essa cirurgia sem anestesia. E eu fui para a sala de cirurgia e fiz a cirurgia sem anestesia. Vivi momentos assim, terríveis. Chegou um momento que eu falei, não, doutor, eu quero anestesia. Ele falou, não, a gente já está acabando. Quase eu desisti, porque eu estava sentindo muita dor. E quando eu fui competir, eu estava sem barco. Minha adaptação que eu levei não estava dando no barco que eles conseguiram. Na verdade, eles acabaram pegando um barco lá que ele pediu emprestado a uma pessoa lá, porque a minha embarcação não foi. Eu sei que na hora da minha prova, eles me amarraram todo no barco para poder eu ficar preso, para conseguir competir. Tava 9 graus, sensação térmica de 0, uma ventania enorme. Aí eu percebi nos olhos do cara que me colocou na água que ele tava dizendo assim, não vai. Mas mesmo assim eu me amarrei e fui embora. E no momento da prova, eu via muita gente virando, muita gente caindo, morrendo de medo, ao mesmo tempo mais eu falando, não vou desistir, não vou voltar, já cheguei até aqui, fiz tudo que eu passei. Eu estava mais preocupado em virar, porque eu sabia que se eu virasse eu ia morrer. Acabei ganhando a medalha de prata. Em 2008 eu passei por um momento na modalidade, no goalball, na seleção, que eu achei que eu ia desistir de tudo. Faltava 2 meses para a Paralimpíadas de Pequim, eu fui cortada. E isso assim me deixou muito mal mesmo. Eu achei que eu não ia mais voltar para o goalball, eu já não me via mais em quadra jogando, porque todo o meu sonho, né, foi para água abaixo. E mesmo com muita dor, com muita tristeza, eu falei assim, não, eu vou parar de jogar. Só que demorou 6 meses, eu voltei para as quadras, porque eu não aguentei ficar longe, e ergui a cabeça e dei a volta por cima e falei, não, eu não vou desistir, eu vou me recuperar, eu vou me refazer,
e eu vou lutar até o fim e eu vou voltar para a seleção, porque é o meu lugar, é a seleção e eu quero voltar. Aí eu comecei a treinar dia e noite, noite e dia para voltar para a seleção. Depois de 2008 eu voltei. Aí eu fui chamada para fazer parte da seleção para um mundial que ia ter na Turquia. Então assim, quando saiu a lista oficial no site, meu nome estava lá. É muito bom, é maravilhoso. São coisas que nem a palavra pode demonstrar ou mostrar para vocês o que significou ver meu nome lá de novo, né? Entre as escolhidas para representar o nosso país lá fora. Me sinto realizada e sair da pista de skate, né, que é um espaço limitado para a gente estar treinando, e ir para uma corrida de rua que foi, né, eu participei da Maratona de São Bernardo do Campo, nós fizemos 4 quilômetros de patins, para mim foi uma realização assim, fora do normal. Hoje assim, eu vejo que a minha deficiência, ela me fez a realizar muitas coisas que se eu não fosse cega, talvez eu não teria realizado. A deficiência visual, ela veio para eu abrir a minha visão. Então hoje eu vejo coisas que talvez se eu enxergasse, eu não dava tanto valor para o que eu enxergo, né? Então eu prefiro enxergar com os olhos do coração e a gente consegue ver muita coisa e às vezes até além daquilo que a gente enxergaria com a visão. Quando eu ganhei, eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da vida, é isso que eu vou fazer, isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou seguir agora. Porque através dessa medalha de prata, abriu muitas portas para mim. Foi quando eu consegui meus primeiros patrocínios, foi quando eu consegui realmente começar a ganhar, viver da canoagem. Todo ano eu estava disputando pela seleção, representando o país, e eu comecei a colecionar títulos, vários e vários títulos, então esses que estão aqui. E para mim o esporte foi uma porta onde eu me vi, naquele momento que eu me vi sem saber o que fazer. A deficiência, ela poderia ter sido a minha destruição, mas não. Mas ela foi algo que começou uma nova história. Foi uma porta que Deus abriu no sentido de dizer assim, eu vou te dar uma nova chance. A gente fala que o esporte é muito bom, o esporte de alto rendimento é para pouquíssimas pessoas. E as pessoas que conseguem estar no esporte de alto rendimento, um atleta consegue ir para uma Olimpíada ou para uma Paralimpíada, esse cara está no máximo, esse cara é o top do atleta, esse cara é muito bom. A deficiência para mim não significa muita coisa não, eu consigo fazer tudo que os outros que não têm, que enxergam faz. Deficiência para mim eu acho que é especial, mas você tem dificuldades, mas você não precisa deixar de fazer nada por essa deficiência. Você pode conseguir fazer tudo, apesar das dificuldades. Deficiência, para mim, é talvez uma característica física. Eu não gosto desse âmbito de cego ou coitado, que nem quando eu fiz Muay Thai eu tinha baixa visão. Tinha medo de bater em mim. Aí que eu aproveitava para bater mesmo e falar, não tenha dó de mim não, porque eu não vou ter dó de você. Para mim, deficiência não significa nada. Porque eu me transformei essa deficiência em eficiência. Nós não somos deficientes, somos pessoas eficientes, que tem uma grande diferença.